Como é o dia a dia de um cientista de dados? Se você quer saber exatamente como funciona o meu dia a dia dentro da empresa, como que eu planejo as minhas tarefas, como que eu executo as minhas tarefas, como que eu recebo as demandas do time de negócio e como que eu interajo com os outros times, fica comigo até o final desse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, deixa seu like, bora pro vídeo. Seja muito bem-vindo ao canal Seja um Data Scientist, meu nome é Meigron e o objetivo desse canal é te ajudar a conseguir o seu primeiro trabalho como um cientista de dados ou fazer uma migração profissional de carreira. Eu vou trazer nesse canal tanto conteúdo da parte técnica, e a parte técnica agora vai ficar dentro das lives, e se você quiser participar dessas lives, aqui na descrição desse vídeo tem um link, você precisa se inscrever que eu vou mandar para você um e-mail com um convite para você participar dessas lives. Nessas lives eu vou criar um projeto do zero, exatamente como que eu faço dentro das empresas, e você tem a oportunidade de tirar suas dúvidas ao vivo comigo, tá bom? Interagir também com outras pessoas que estarão dentro da live. Então vou trazer esse conteúdo mais técnico e o conteúdo mais de preparação sobre carreira, ferramenta, processo seletivo, entrevistas. Eu vou trazer aqui nesse canal também para te ajudar de alguma forma você conseguir o seu primeiro emprego como cientista de dados ou fazer uma migração profissional de carreira para essa área, tá bom? E nesse vídeo eu vou abrir para você o meu dia a dia, o dia a dia de um cientista de dados. O que a gente faz no dia a dia? Como que a gente organiza as tarefas? Como que a gente interage com os outros times, recebe as demandas e executa as tarefas, tá bom? Então se você gostou do tema, não se inscreve no canal se você não é inscrito. E antes de falar sobre o meu dia a dia, eu preciso falar para você sobre a organização das empresas. Então como que as empresas elas se organizam? Porque dependendo da organização da empresa, é uma forma de trabalho. As empresas basicamente são organizadas de duas formas, em hierarquias e em squads. Cada um desses tipos de organização, eles influenciam muito como fica o fluxo de trabalho e a interação entre os times. Então eu vou mostrar para você um pouquinho sobre cada uma dessas duas estruturas organizacionais e dentro de uma delas eu vou mostrar para você como que desencadeia o meu dia a dia. A gente precisa entender essa estrutura organizacional para a gente poder entender como que é as interações entre os times, certo? Então começando pela organização em hierarquia, que é a mais tradicional, é a mais difundida nas empresas hoje, nós temos o C-Level, que são pessoas responsáveis por criar as estratégias baseado nos objetivos da empresa e na missão da empresa. Então essas pessoas elas vão olhar para o objetivo da empresa e vão criar as estratégias que depois serão quebradas nos outros níveis para que as pessoas executem isso e consigam alcançar o objetivo da empresa através dessa estratégia. Aqui dentro do C-Level a gente tem o CEO, que é o chefe executivo, nós temos o CEO, que é o chefe operacional, nós temos o CMO, que é o chefe de marketing, nós temos o CIO, que é o chefe de inteligência, o CAO, que é o chefe de algoritmos. Então existem vários cargos aqui no C-Level que são responsáveis pela estratégia da empresa. Então nós chamamos essa hierarquia aqui de gerência. Então ali onde tem os gerentes. Depois disso nós temos aqui os departamentos, que são os desdobramentos dessas gerências. Então, por exemplo, nós podemos ter o departamento de produto, que é responsável pela criação, desenvolvimento ou compra do produto que depois será ofertado para o cliente. Depois nós temos o departamento de engenharia, que é o departamento responsável por dar toda a escala nas decisões de negócio. Então aqui dentro nós temos pessoas responsáveis pela construção do site, construção do aplicativo, aqui também pela construção de todo o back-office que faz a parte operacional. Aqui nós temos também todas as gerências de campanhas de marketing, ou seja, as tomadas de decisão pelo time de negócio, elas são escaladas pelo esforço do time de engenharia, do departamento de engenharia. Nós temos também o departamento de dados, que é responsável pelos insights da empresa. Então, entender o comportamento do consumidor e propor o produto certo para ele no momento certo, gerar insights para que o time de negócio consiga tomar decisões mais rápidas e modelos também que tomam decisões e podem auxiliar na tomada de decisão pelo time de negócio. Então, todas essas responsabilidades ficam dentro do departamento de dados. Nós temos também o departamento de marketing, responsável pelo crescimento da empresa, tanto na parte de branding quanto na parte de vendas efetivamente através de anúncios na internet.
Nós temos também o departamento de logística responsável por entregar o produto até o cliente. Então isso aqui é um exemplo de departamento. É claro que cada empresa, dependendo do seu modelo de negócio, do mercado que está inserido, vão ter departamentos diferentes que fazem sentido para o negócio, tá bom? Esse aqui é só um exemplo hipotético. Depois, dentro dos departamentos, nós temos os times. Então, por exemplo, dentro do departamento de dados, nós temos o time de Data Scientists, né, o time de ciência de dados. Nós podemos ter o time de engenharia de dados e o time de analista de dados, tá bom? Então, dentro do departamento de dados, nós temos os times de dados, cada um com a sua responsabilidade. Os cientistas de dados criando o modelo para tomar as decisões e auxiliar o time de negócio. Os engenheiros de dados organizando toda a estrutura e o pipeline dos dados para que fique fácil o consumo, tanto pelos modelos quanto pelo time de negócio. E os analistas de dados que ajudam o time de negócio a entender os insights, a validar a hipótese de negócio, criando métricas de acompanhamento da empresa, certo? Bom, e dentro dos times nós temos os profissionais, temos as pessoas. Então nós temos os data scientists, aí pode ter 1, 2, 3, 10 cientistas de dados, dependendo do tamanho da empresa. Então esse aqui é uma forma organizacional do tipo hierarquia. A hierarquia ela começa com a estratégia, depois ela é disseminada entre os departamentos, times e as pessoas. Bom, então agora eu vou mostrar para você um outro tipo de organização empresarial que é os squads. Como eu disse, ele foi proposto pelo Spotify e na verdade essa organização elas têm as mesmas pessoas, mas elas são dispostas de formas diferentes, de maneira que o fluxo de trabalho seja diferente, tá bom? E aí a aposta é que o fluxo de trabalho seja muito mais contínuo e de entrega de valor constante, tá? E é claro que os squads eles têm algumas vantagens em relação à hierarquia e a hierarquia também tem algumas vantagens em relação aos squads. É sempre um trade-off que o fundador ou as pessoas da estratégia vão tomar para poder organizar as pessoas dentro da estratégia. Bom, e o tipo de organização em squads funciona da seguinte forma. A gente ainda tem o C-Level aqui, que são as pessoas que desenvolvem toda a estratégia. E aí agora essa estratégia ela é cascateada para os squads que a gente chama. Então os squads, a definição basicamente ela é uma unidade autônoma de negócio. Ou seja, o squad ele tem todas as peças que ele precisa para tomar suas próprias decisões. E aí essas decisões precisam ser alinhadas entre os squads, que também estão alinhadas com o objetivo da empresa. Então, por exemplo, eu posso ter um squad de front-end aqui. E dentro do squad de front-end eu posso ter um cientista de dados, por exemplo, e eu posso ter um desenvolvedor de front-end. Claro que eu posso ter uma pessoa de UX, eu posso ter um analista de dados, eu posso ter aqui uma pessoa de negócio. Então, eu posso ter várias pessoas aqui dentro desse squad que com todas essas skills combinadas elas consigam tomar decisões autossuficientes, né? Decisões independentes dos outros squads. Então, desde a concepção do problema até o deploy de um modelo ou de uma feature do website, pode ser tomada dentro desse squad, certo? Temos outros squads, por exemplo, o squad de paid media, que tem a missão de aumentar o número de vendas através de anúncios pagos na internet. E aqui eu tenho os profissionais, como por exemplo um analista de dados, uma pessoa especializada em marketing, um gestor de tráfego. Todas as pessoas que são essenciais para que o squad de paid media cumpra o seu papel, que pode ser aumentar as vendas da empresa diretamente com anúncios. Eles podem tomar conta das métricas, então por exemplo, o custo de aquisição do cliente, que é a métrica de CAC, pode ser pertencente ao squad de paid media. Então o squad, ele, claro que ele tem o seu objetivo, mas também ele tem as métricas que ele acompanha para saber o quão longe ou quão perto ele está desse objetivo. Temos também o squad de produto, onde são pessoas responsáveis por criar o produto ou para entregar o produto para o consumidor. Nós podemos ter um squad aqui de app iOS, que são as pessoas responsáveis por criar, desenvolver novas features, no caso, e dar manutenção para os aplicativos iOS. Nós podemos ter também um squad de back-end, que são as pessoas responsáveis por criar toda a infraestrutura da empresa, onde os times de negócio vão se basear para tomar decisões. Então todos esses aqui são squads, e dentro desses squads eu tenho as pessoas que eu preciso para poder tomar as decisões dentro do próprio squad e fazer a melhoria incremental dos produtos, tá bom? E aí a criação dos squads é uma filosofia à parte. Existem muitas formas de você dividir a sua empresa em squads. Então eu já trabalhei em empresas que os squads eram divididos pelos clientes que eles tinham. Eu já trabalhei em empresas que o squad era dividido pelos pontos de contato do cliente.
Eu já trabalhei em empresas que o squad era dividido pelos produtos internos da empresa. Já trabalhei em empresa que o squad é baseado na jornada do cliente. Então, cada pessoa adota uma filosofia e baseado nisso ela define quais serão os squads que vão atender ou que vão manter a operação da empresa funcionando, tá bom? Então eu posso trazer em outro vídeo algumas filosofias sobre isso, mas é uma área enorme, assim, é muito personalizada também, depende muito da pessoa que está montando o squad e depende também muito da empresa, do modelo de negócio da empresa e do tamanho do mercado que ela está inserida. Bom, e aí dentro dos squads a gente tem uma estrutura transversal que é basicamente feito por pessoas que têm as mesmas skills. Então todos os cientistas de dados, por exemplo, eles têm as mesmas skills, certo? São as skills que montam a profissão de ciência de dados. Então todos os profissionais que têm essas mesmas skills, eles pertencem ao que a gente chama de chapter. Então, por exemplo, eu pertenço ao chapter de ciência de dados da empresa. Nós podemos ter outro chapter de analista de dados, a gente pode ter um outro chapter de engenharia de dados, a gente pode ter um chapter de desenvolvedores, um chapter de marketing. Então, são toda a estrutura transversal, onde eu tenho profissionais com as mesmas skills. E aí tem uma outra estrutura que eu não coloquei aqui, que são as guildas. As guildas, elas basicamente são montadas com um objetivo comum. Então, por exemplo, tem uma guilda de tecnologia front-end. Todas as pessoas que têm interesse nesse assunto podem participar dessa guilda. Então, podem ter cientistas de dados, pessoas de front-end, pessoas de back-end, pessoas de negócio, mas basicamente pessoas que têm um interesse em comum com backgrounds diferentes para trocar experiências e propor soluções novas de uma perspectiva diferente, tá? Então, essas são as guildas. Bom, então a gente tem os squads, temos os chapters aqui. E aí agora eu vou mostrar para você como que funciona o dia a dia de um cientista de dados que trabalha numa organização por squads, certo? Então, olhando para a organização dos squads, ela tem uma diferença em relação à organização tradicional e por isso o fluxo de trabalho é um pouco diferente, tá? Então, o dia a dia de um cientista de dados numa empresa de squad, muito provavelmente ela é diferente do dia a dia de um cientista de dados trabalhando numa empresa com uma estrutura hierárquica. Então eu já vivi esses dois mundos, eu consigo falar um pouquinho dos dois, mas nesse vídeo em específico eu vou falar um pouquinho da organização por squads. Então no dia a dia do squad, como que funciona? A gente tem um squad, esse squad ele tem um objetivo muito claro, nós temos uma pessoa chamada PM ou PO, que é o Product Manager ou Product Owner. Essa pessoa é a pessoa responsável por trazer os problemas do negócio ou ajudar a gente a enxergar os problemas do negócio e junto com objetivos da empresa a gente consegue definir as tarefas que vão levar a empresa cada vez mais perto do seu objetivo. E dentro desse squad nós temos os profissionais, então todos os profissionais necessários para que o squad seja autossuficiente na hora de realizar o seu trabalho. Então que ele não tenha dependência, certo? Então, por exemplo, aqui tem um cientista de dados, tem um analista de dados, pode ter um profissional de UX, pode ter um profissional do time de negócio. E aí esses squads, eles funcionam dentro de sprints, que a gente chama. Então todo squad, ele funciona numa sprint, certo? A sprint é basicamente um período de tempo que começa no dia 1 e vai até o 15º dia. Já trabalhei em empresas que o sprint era de 7 dias, e também já trabalhei em empresas que o sprint era de 15 dias, tá? Então vou colocar 15 dias aqui porque fica mais fácil explicar. Mas basicamente o sprint, ele é o seu tiro curto, onde você planeja algumas coisas, prioriza isso para poder entregar valor para o negócio, tá bom? Então todos os squads eles rodam nas sprints, então todos os squads começam a sprint no mesmo dia para que haja uma sincronização de todos os squads. E dentro dessa sprint a gente tem alguns rituais para poder manter uma sprint saudável e produtiva, tá? Então esses rituais são o planning, então a gente tem um planejamento da sprint, a gente tem o daily, que é uma reunião rápida diária para poder desbloquear algumas tarefas, aí eu vou entrar no detalhe de cada um desses rituais, tá? A gente tem o technical refinement, que é o refinamento técnico, onde a gente monta as tarefas, a gente tem a retrospective, né? Retrospectiva, onde a gente olha um pouquinho como que foi a sprint e propõe melhorias para as próximas, tá? E aí eu vou entrar no detalhe de cada uma e vou mostrar onde que cada um desses rituais ele se encaixa dentro da sprint. Bom, falando da planning, então, a gente tem a sprint começando no dia 1º e terminando aqui no 15º dia. Claro que eu já trabalhei em empresas com 7 dias e tudo depende também de como que a empresa define isso.
No primeiro dia sempre acontece a planning. Então a planning é um ritual onde as pessoas do squad se reúnem e o objetivo da planning é priorizar as atividades. Então é basicamente pegar todas as atividades que a gente tem dentro do backlog, priorizar essas atividades para a gente poder executar dentro da sprint. E aí eu vou explicar onde que essas atividades são geradas também, que é em outro ritual, tá bom? Então aqui no Planning a gente tem como input os objetivos da empresa, então a gente sempre olha para os objetivos da empresa, que aí pode ter uma ferramenta de gerenciamento dos objetivos da empresa que eu vou mostrar em outro vídeo, mas a gente sempre está de olho nos objetivos da empresa. E tem o backlog de atividades, que é uma lista enorme que a gente acredita que se a gente entregar aquelas atividades, a gente vai fazer com que a empresa chegue mais perto do objetivo. Então a gente recebe os objetivos da empresa, essa lista de atividades, e durante o planejamento a gente planeja quais serão as atividades prioritárias para que a gente entregue valor para a empresa e dê um passo em direção ao objetivo da empresa. E aí o output dessa reunião de planning é um board de tarefas, tá? Então a gente tem lá um board, então existem várias ferramentas para gerenciar esse board, tá? Tem o Gira, tem o Trello, tem Kanban Online, tem várias ferramentas. E aí de uma maneira bem simplista, nesse board a gente tem duas colunas. Na primeira coluna são as atividades to do, que a gente precisa fazer. Na outra coluna a gente tem as atividades que estão done, que a gente já fez e já entregou. Então essas tarefas são as tarefas que a gente precisa fazer para conseguir mover a empresa um passo na direção do objetivo. Então esse aqui é o objetivo da planning, certo? É priorizar as tarefas que foram escritas no backlog, e isso acontece no dia 1. Depois disso, a gente tem a daily. Como que a daily funciona? Dentro daquele sprint de 1 até o 15º dia, então no primeiro dia a gente fez a planning, a gente tem um board com todas as tarefas, e aí todos os times eles vão pegando atividades para serem executadas. E aí ao longo dos dias nós vamos executando essas atividades, tá? Só que todos os dias, a partir do dia 2, 3, 4, 5, 6 até o 7, nós temos um ritual diário, uma reunião de mais ou menos 15 minutos no máximo, que se chama Daily. E o objetivo da Daily é remover os blocos, é remover os obstáculos. Então, por exemplo, a gente leva para a Daily as tarefas que estão em execução, e aí quando você está executando uma tarefa, pode surgir alguns blocos, né? Então, por exemplo, bloqueio de atividades, ou por exemplo, dependência dessa atividade em relação a outros times ou sistemas. Então, vou te dar um exemplo. Imagina que eu preciso coletar os dados de uma base de dados, só que eu não tenho as credenciais para acessar essa base. Então eu tenho que pedir para alguém me autorizar a eu fazer queries nesse banco de dados. Então eu estou bloqueado por essa pessoa, porque eu não posso prosseguir com a minha atividade até que eu receba as credenciais. Isso é um tipo de bloco. Outro tipo de bloco é, às vezes eu estou com o modelo pronto para colocar em produção, mas as pessoas estão terminando a infraestrutura para colocar esse modelo em produção, ou existe uma fila de modelos que vão para produção. Então a minha atividade também está em bloco, porque eu estou esperando que alguém termine essa infraestrutura para colocar o modelo em produção, ou esperando a minha vez na fila para o modelo ir para produção. Outro bloco que pode acontecer é você faz uma análise exploratória de dados com vários insights, e aí você manda para a pessoa dar uma olhada naqueles insights e saber se aqueles insights respondem à pergunta que ele tinha inicialmente. Então, enquanto a pessoa está olhando aquilo, a gente também tem um bloco nessa atividade, porque depende do feedback da pessoa para a gente continuar na atividade ou não. Então, aqui é onde que a gente lida com todos esses bloqueios. A gente reúne o time, a gente fala, ó, eu não consigo continuar essa atividade porque eu estou bloqueado por isso, isso, isso. E aí, geralmente, a PM ou o PM, né, vão atrás dessas atividades que estão bloqueadas para a gente poder continuar com elas, tá? Outras formas de bloqueio de atividade são dúvidas sobre como fazer. Então, às vezes você pegou a atividade, você está executando ela, mas aí chegou num ponto que você fala, cara, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? Então, a daily é legal a gente expor essa dificuldade para que outras pessoas do time consigam sugerir alternativas para você continuar a sua tarefa. Que é outro ponto aqui, que é sugerir alternativas de solução. Então, nós trazemos todas essas inputs para o nosso ritual daily, e aí de output a gente tem o board de tarefas e o desbloqueio das tarefas. Então, com as tarefas desbloqueadas, a gente consegue então puxar as tarefas aqui de to do para done. Então, conforme as pessoas elas vão terminando as atividades, elas vão puxando as atividades aqui para a parte done dentro do board. Então, todos os dias uma reunião de 15 minutos para a gente sincronizar as atividades e desbloquear elas também. Bom, e no 7º dia,
acontece o Technical Refinement, que é uma outra cerimônia dentro da Sprint. Então, aqui no 7º dia, a gente tem o Technical Refinement, que o objetivo é definir as estratégias para a solução das tarefas, tá? Então, se você não viu um vídeo meu aqui no canal, na verdade são 2 vídeos. O primeiro vídeo é Consultoria Data Science e o segundo vídeo é as métricas do Airbnb mais a live da comunidade DS. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Nesses 2 vídeos eu mostro exatamente como que a gente faz o planejamento da solução da atividade. Então não é simplesmente a gente pegar uma atividade e sair fazendo. Existe um planejamento de como que a gente vai fazer aquilo, justamente para que a gente consiga pegar alguns blocos antes de executar a atividade e aí ganhar um certo tempo com isso. Então, para o Technical Refinement, nossos inputs são os objetivos da empresa. Então, a gente sempre tem que estar de olho nos objetivos da empresa para não fazer um trabalho desnecessário. E a gente tem aqui problemas de negócio, a gente tem os dores dos times, a gente tem hipóteses de negócio. Então, a gente tem todos os inputs de problemas de negócio. Então a gente pega todos esses problemas de negócio e aí dentro do time a gente discute como fazer aquilo e cria algumas soluções hipotéticas, alguns caminhos que a gente pode fazer para conseguir criar uma solução. E aí de saída a gente tem o nosso então backlog de tarefas, que é basicamente um outro board com um monte de tarefas aqui. E essas tarefas, elas são umas tarefas que a gente imagina que resolve o problema de negócio, mas ainda não estão priorizadas, tá? E essas tarefas aqui do backlog, elas são exatamente aquelas tarefas que eu mostro aqui no canal desde o primeiro vídeo, que são todas as tarefas que um cientista de dados precisa fazer para criar uma solução para o negócio, seja ela um modelo, seja ela uma análise exploratória de dados. Então, a questão do negócio, ela já entra aqui no Technical Refinement. A gente tem um entendimento do negócio por parte do time, a gente tem planejamento da coleta dos dados, então da onde vão vir os dados, onde os dados estão armazenados, a gente tem um planejamento de limpeza, então quais tipos de limpeza a gente vai fazer, a gente tem um planejamento também da exploração dos dados, então é aqui que a gente levanta as hipóteses de negócio para depois ser avaliada com os dados, tá? Então ali nas tarefas a gente tem as tarefas de avaliação das hipóteses de negócio. A gente também tem a modelagem de dados, onde a gente já planeja mais ou menos quais modelos a gente vai utilizar. Tem tarefas aqui também que é para as pessoas do time estudarem sobre quais modelos a gente vai aplicar. Tem a construção dos algoritmos de machine learning, então tem algumas tarefas aqui que é realmente implementar aquele algoritmo de machine learning. Tem outras tarefas que é avaliar o modelo, então a gente já planeja quais métricas a gente vai usar para poder avaliar a performance do modelo. Depois transformar essas métricas de performance de modelo em métricas de negócio, tá? E por último a gente tem um planejamento de como a gente vai colocar isso em produção, se vai ser via API, se vai ser as predições salvas em uma tabela. Então a gente já planeja isso, tá? E aí dentro desse backlog de tarefas a gente tem um monte de tarefa. Tem tarefa de coletar dados, de explorar dados, de limpar dados. Tem tarefas de criar um modelo, tarefa de criar as métricas, de preparar o ambiente, de estudar o modelo. Então no final do dia a gente tem um backlog enorme com um monte de tarefas. Esse backlog ele vai para o nosso planejamento e dentro do planejamento a gente gera todas as tarefas prioritárias. E aí as pessoas do time elas vão pegando as tarefas para fazer. Então durante a sprint tem gente coletando os dados, tem gente estudando quais modelos a gente vai usar para poder modelar aquele problema, tem gente estudando quais métricas a gente vai usar, tem gente criando o pipeline de produção do modelo, tem gente fazendo a limpeza dos dados, tem gente preparando as hipóteses e validando as hipóteses de negócio. Então as pessoas vão pegando as atividades e vão executando. Como a gente tem muito claro esse ciclo das atividades, a gente consegue paralisar algumas atividades. É claro que algumas atividades dependem de outras, né? Então eu nunca posso limpar os dados sem antes eu coletar os dados. Então a gente consegue ver tarefas que são dependentes, tarefas que dá para fazer em paralelo, tá bom? E a gente tenta paralelizar o máximo possível, certo? Então a gente tem esse backlog de tarefas aqui, e aí sempre no final de cada sprint, depois do 15º dia, é claro que entre o dia 7 e o dia 14 a gente continua fazendo as dailies e continua executando as tarefas. E aí no 15º dia a gente faz nossa última cerimônia da sprint, que é a retrospectiva. E basicamente o objetivo da retrospectiva é avaliar como foi a sprint e propor melhorias para ela. Então o que a gente recebe como input dentro dessa cerimônia? A gente recebe aqui as tarefas que foram feitas e as tarefas que não foram feitas.
e a gente tenta entender o que a gente fez de legal, que deu super certo, que a gente deveria continuar repetindo, e o que não deu muito certo, que a gente deveria parar de fazer e tentar uma outra abordagem para que a gente melhore naquilo. Pode ser gerenciamento de tempo, priorização de tarefas, pode ser que a gente colocou mais tarefas do que a capacidade do time em executar. E aí a medição da capacidade de um time, que é feita às vezes por story points, eu posso trazer em outro vídeo também, mas basicamente é tudo que deu certo e a gente deveria continuar, e tudo que deu errado e que a gente deveria mudar de estratégia ou realmente deixar para fazer em outro momento. E aí, como saída, a gente tem aqui um plano de ação com as melhorias. Então a gente tem um outro board ali, que vão gerar várias atividades de melhoria, que depois vão ser priorizados lá no ritual do planning, e aí pode entrar dentro da sprint para a gente ir executando. Bom, então esse é o último ritual da sprint, tá? E aí, só para recapitular como que a sprint funciona e como que o dia a dia de um Data Scientist é composto, nós temos aqui a sprint, né, que vai de 1 até 15 dias, tem sprint de 7 dias também, e aí dependendo se a sprint é muito curta ou muito longa, você faz as cerimônias mais rápidas, ou às vezes você nem tem algumas cerimônias. Tudo isso aqui que eu estou dizendo, ela é customizável, tá? As pessoas fazem da forma que elas acham melhor dentro do contexto que elas estão. Eu estou trazendo aqui uma realidade que eu já vivi, então eu posso trazer um exemplo de uma aplicação, mas isso aqui é só uma forma padrão, tá? As pessoas elas melhoram isso aqui, mudam esse fluxo de acordo com a empresa e com as pessoas que nela estão, certo? Então aqui a gente tem a sprint do primeiro ao 15º dia. No primeiro dia a gente tem um evento da planning, né? Que é basicamente a priorização das tarefas. Depois do dia 1, depois do dia 2 até o dia 6, a gente tem o tempo de execução das atividades. E aí a gente faz um check diário, tanto para sincronizar as atividades, quanto para ajudar a desbloquear as atividades dentro da daily, que é a outra cerimônia do sprint. E aí no 7º dia a gente tem o Technical Refinement, que é basicamente a definição das estratégias para soluções. Então a gente vai pensar em como fazer, como resolver os problemas. Então é aqui que vem os problemas de negócio, é aqui que vem os entendimentos da causa raiz. E é nesse momento aqui que a gente entende o negócio e começa a propor algumas soluções para resolver os problemas. Depois do dia 8º até o 14º dia, a gente continua executando as tarefas, então a gente continua fazendo a sincronização das atividades com a daily. E aí no 15º dia, a gente faz a retrospectiva para poder avaliar como foi a nossa sprint em termos do time e propor melhorias para que a gente continue sempre com uma ótima performance dentro do time. Bom, então esse aqui é basicamente o dia a dia de um cientista de dados, pelo menos o meu dia a dia, tá? E aí eu queria saber de você o que você acha desse método de trabalho por sprints. Eu não sei se você tem experiência nesse trabalho com sprints, ou se é sua empresa onde você trabalha de uma outra forma, ou até mesmo se você estuda, se você já ouviu falar desse tipo de metodologia. Bom, aqui estão os meus contatos, tem um blog, tem um Instagram, onde eu respondo perguntas para as pessoas lá de segunda e quarta, tem o LinkedIn também, se você tem o LinkedIn, conecta comigo lá. E lembrando, se você quiser participar das lives práticas, é só se inscrever aqui no link que eu deixei na descrição do vídeo, que eu vou mandar um e-mail para você com um convite, tá bom? Para você participar das lives, você ver o desenvolvimento de um projeto de ciência de dados ao vivo e ter a oportunidade também de interagir com as pessoas e ter as suas dúvidas respondidas ali ao vivo, tá bom? Bom, então muito obrigado pelo seu tempo em assistir esse vídeo e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!